Bom, vamos falar um pouquinho sobre a ética na escrita e nas citações, né? Falando em relação a esse aspecto da escrita científica, né? Então, para a gente falar da escrita acadêmica, a gente tem que lembrar que a escrita acadêmica é o que a gente chama de corroborativa, né? Então, ou seja, quando você escreve um trabalho, você tem que se basear em outros trabalhos publicados anteriormente, né? Publicados em periódicos conceituados, né? Mas a escrita acadêmica também, um projeto científico, ela deve ser incremental. O que é incremental? Você também deve, ao escrever um trabalho novo, ao produzir um projeto de pesquisa novo, você deve trazer algo novo, né? Você deve trazer alguma novidade para aquilo, né? Então, por isso que ela é corroborativa, ela se baseia em coisas ditas anteriormente, dita pelos que a gente chama de seus pares, né? Outros cientistas, outros pesquisadores, né? Mas você deve acrescentar algo novo, né? Uma visão nova, uma coisa nova sobre um determinado trabalho, ok? Mesmo se você estiver produzindo, por exemplo, uma revisão da literatura, né, essa revisão já é por si só algo novo, né, porque você está englobando o trabalho de vários outros cientistas em um trabalho único, né, então é um trabalho de sumarização que já se concretiza como algo novo, ok? Bom, trago aqui uma frase, né, que foi publicada por Popper em 2004, né, no seu trabalho A Lógica da Pesquisa Científica, né, e ele diz que todo o aprendizado é uma modificação de algum conhecimento anterior, né? Então, isso retrata um pouco do que eu disse anteriormente, né? Todo o aprendizado, ele tem que se basear em algo que já foi dito anteriormente, né? Quando você faz uma modificação naquilo que já foi mostrado anteriormente, você tem algo novo, né? Então, é algo incremental, como eu disse anteriormente. Bom, trago aqui outra frase, né, importante, que é: as afirmações fortes devem ser corroboradas por outros trabalhos. Então, uma afirmação forte tem que ser corroborada por resultados mais fortes, resultados fortes também, né? Então, se você tá fazendo uma afirmação forte no seu trabalho, você tem que se basear em outros trabalhos. Ok? E a gente faz isso pelo que a gente chama de citações, né? Quando a gente referencia e podemos até dizer que prestigia o trabalho de um outro acadêmico, né? Então você demonstra que aquilo que você está falando já foi dito anteriormente por outro pesquisador. E aí, quando eu falei agora há pouco que evidências, como eu disse, afirmações fortes, afirmações referentes a descobertas fortes, elas dependem de evidências fortes, né? Então, quando você está produzindo uma pesquisa inovadora, né, e está afirmando algo que seja muito forte, uma coisa que que cause uma mudança muito grande, né? Você tem que ter evidências muito fortes daquilo que você está escrevendo, né? Então, por isso que você tem que participar de ter um método, não ter, né? Eu diria que você tem que descrever de uma maneira mais forte, né? Não descrever de uma maneira forte, eu diria que você tem que provar aquilo de uma maneira mais forte, né? Provar com evidências mais robustas, né? Então, avaliar aquilo de uma maneira mais robusta. Bom, vamos voltar para o trabalho acadêmico, né? Vamos falar aqui da parte mais técnica, né? Então, nós estamos falando aqui sobre o método do trabalho acadêmico, né? E estamos falando sobre as citações, né? Citações, elas podem ser de diversos tipos, né? Eu trago aqui um exemplo, talvez um exemplo mais simples, sejam as chamadas citações diretas, né? Citações diretas é quando você referencia diretamente o trabalho de um outro autor. Então, quando você está fazendo uma citação de uma coisa mais que envolve poucas linhas, né? Acho que até 2 linhas, você pode fazer o que a gente chama de citação direta, colocando o trecho falado pelo outro autor entre aspas, né? Então, se você quer citar diretamente alguma coisa, você coloca o que o outro autor disse entre aspas e você define quem é esse autor, né? Então, olha esse exemplo bobo aqui. Segundo Benjor, o Brasil é um país tropical, né? Então, você pega a fala do autor e coloca entre aspas e define quem falou isso, quando falou isso, ok? Em alguns casos, você talvez precise descrever citações mais longas, né? E aí você tem um padrão de formatação um pouco diferente. Então essas regras aqui, elas são baseadas nas chamadas regras da BNT, né? A gente vai falar mais sobre isso, né? São formas de você citar trabalhos, né? Então, aqui nesse caso aqui, a gente está utilizando uma citação de múltiplas linhas, uma citação direta de múltiplas linhas, né? Quando a gente tem que colocar
o texto numa fonte num formato menor, né, aqui no formato de 10 centímetros, espaçamento simples, distante 4 centímetros, então tem todas essas regras bem específicas, né? A gente, em geral, costuma dizer que deve-se evitar citação direta, né, porque seu trabalho fica muito baseado no que o outro autor disse, né, então é melhor você usar o que a gente chama de citação indireta, né, ou paráfrase, né, então a paráfrase é quando você analisa o trabalho de um outro autor, né, e escreve aquilo, descreve aquilo usando as suas palavras, né, então você vai escrever algo que represente o trecho original, né, represente o trabalho original que você está pegando aquilo, mas você vai utilizar outras palavras, não vai ser exatamente o mesmo texto, ok? Aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, não sei se vale isso, né? Mas eu tô citando meu próprio trabalho, mas então aqui aqui nós estamos falando sobre as normas de inserção de citações, né? Então, citações indiretas, elas podem ser feitas pelo sistema autor-data, né? E pelo sistema numérico, né? Então, aqui eu estou mostrando como é que essa citação com base no sistema autor-data, né? Quando você se baseia num trabalho, né, e cita, ou escreve um texto baseado naquilo que foi retirado desses trabalhos, né, e cita o nome do autor, colocando o último nome dele, né, às vezes quando tem muitos autores você coloca essa expressão que é et al, né, e colaboradores, né, e o ano que aquilo foi publicado, né. É claro que essa é a parte principal da citação, né, você ainda vai ter no final do documento a lista completa da citação, né, então você vai pegar o nome desse autor aqui, vai conferir lá no final do documento e vai verificar qual que é a citação completa, né? Muitas vezes você pode incluir um link para aquilo, né? Para aquela citação, né? E o autor pode checar aquilo com base nisso e conferir o documento original e ver o que ele fala daquele determinado assunto, né? Aqui eu trouxe a norma responsável por isso, né? Então, a norma BNT, né, que é a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então, existe uma norma que regulamenta a forma como devemos fazer essa citação, né? Que é a NBR 10520, né? Então, você pode conferir essa norma aí, podem pesquisar mais sobre ela, ok? Nesse exemplo aqui nós temos um exemplo de paráfrase, né? Então, a qual eu peguei vários autores, né? E peguei um pouco da ideia desses autores e trouxe aqui uma explicação sobre o que seriam essas enzimas aí, né? Bom, aqui nós vemos como que a citação ela é feita no documento, né? E a referência a gente pode ver aqui no final, geralmente ela fica no final do documento, né? E com base nessas informações aqui, você tem os autores todos, o título do artigo que foi publicado, né? Qual que é o periódico, qual que é o ano, o número da edição, né? Isso, com essas informações, o autor já consegue pesquisar e encontrar esse trabalho original para reescrevê-lo, ok? Bom, aqui nós temos o sistema de citação numérico, né? Eu particularmente prefiro esse sistema, né? Cada artigo citado vai receber um número, né? E aí no documento você simplesmente, em vez de colocar aqui por Mariana, et al, tal, Giuseppe, Young e tal, você simplesmente vai lá e coloca o número daquela citação, né? Então é mais fácil de encontrar no próprio documento, ok?